E a cidade é Bauru? É Bauru. Bauru. Perfeito, muito bem. Professor, para a gente não perder muito tempo e ganhar mais conhecimento, fale para os professores que ainda não conhecem quem é Mauro Betti e, na sequência, pode começar a sua apresentação. Seja muito bem-vindo, obrigado por essa honra e estar fazendo o fechamento do primeiro webinário Chão da Quadra. Gratidão imensa. Francisco, eu que agradeço, mas antes de falar da minha própria pessoa, eu queria começar falando de você, né? Porque o que você fez aqui é uma coisa admirável, não é? Notável, sensacional, como você costuma dizer, né? Um adjetivo que você gosta, né? E eu até vi com esse visual aqui de boné por dois motivos. Primeiro, porque hoje está mais ou menos friozinho aqui em Bauru, né? 25 graus. Aqui para Bauru é meio frio, né? Fica na região, Bauru é a região noroeste de São Paulo, estado de São Paulo, e é bem quente aqui, né? Então eu vim com esse boné por isso para te homenagear, com o gesto de, para você, eu tiro o meu chapéu, no caso, tiro o meu boné, né? Porque você fez algo que vai ficar marcado na história da educação física escolar brasileira nesse início do século XXI. E foi um exemplo, né? É um exemplo especial para as universidades públicas, que eu acho que foram muito tímidas nesse momento, né? Poderiam ter aproveitado essa oportunidade para fazer eventos desse tipo, né? Usando o potencial das redes sociais, né? Eu espero que pós-pandemia, né, as grandes universidades, especialmente as públicas, que têm uma infraestrutura e pessoal, né, e recursos para fazer isso, invistam nisso, né? Isso vai fazer faria uma diferença enorme na formação continuada dos professores e até na formação inicial. Destaco, contudo, os institutos federais, né, que eu acho que se destacaram nesse processo, né, foram mais ágeis, né, conseguiram fazer uma leitura e arrumar uma estratégia adequada para fazer isso. Por exemplo, o Instituto Federal Sul de Minas, né, está fazendo um curso de especialização espetacular, né, inclusive com a participação de vários dos palestrantes, e alguns palestrantes que estiveram aqui. Eu peço desculpa para os colegas que falaram hoje, que me antecederam, não consegui assistir a todos. Não consegui assistir, evidentemente, todas as palestras de todo o webinário inteiro, né? E parabenizo os participantes, né? Os 400, 500, 600, que todo sábado e domingo estavam aqui, né? Realmente, isso mostra a energia, né? A disposição que existem na nossa área. E parabenizando a professora Luciana pela brilhante apresentação, está desculpada, né, por não ter falado do doutorado, né, feito na Unesp, no programa de educação da Unesp e Presidente Prudente. Aliás, quase todos os meus orientandos e orientandas, a maioria, desenvolveram seus trabalhos nos programas de educação, né, não de educação física. Então, parabenizando a professora Luciana, parabenizo todos os palestrantes. Todos os que eu assisti, eu gostei, né? Posso não concordar com isso ou aquilo, mas não posso dizer que estavam equivocados ou sem fundamento. O que eu vou falar hoje, né, eu pensei muito, gastei bastante tempo na preparação. Eu acho até, Francisco, que eu vou aumentar o valor do meu cachê. Eu gastei muito tempo nisso. Brincadeira, né? Não estou ganhando nada, não, antes que alguém me interprete mal. Eu vou fazer uma apresentação uma abordagem mais panorâmica que profunda, coisa que eu não gosto muito de fazer, mas como é a finalização, né? Evidentemente, eu não conseguiria fazer uma síntese, nem me remeter a todas as palestras aqui feitas, né? Talvez alguns ouvintes aqui não
não concordem ou até não gostem muito do que eu vou falar, né? Mas compreendam que não é uma coisa pessoal, né? Mas é uma avaliação sistêmica que vou tentar fazer. Inclusive, a primeira consideração que eu já fiz aqui sobre as universidades públicas, né? Temos muitos professores de universidades públicas participando, né? Como palestrantes e como ouvintes. Não é uma crítica a eles, né? Mas é uma crítica à política institucional, né? A política institucional que não favorece a aproximação das universidades com o chão da quadra. Bom, feita esta introdução, vamos lá, vamos ver se eu consigo, se dá certo, né? Se não conseguiu no teste, eu não consegui carregar. Eu vou naquele esquema lá, então, Francisco, de clicar aqui no... Tá. Me dá o feedback aí. Tá certo, tá abrindo. Abriu? Abriu, professor. Tá inteiro agora aí? Tá. Bom, eu não vou... Tá em tela inteira, né? Isso. Eu não vou falar aqui do meu currículo, eu tenho, se contar meu tempo de graduação, eu tenho 43 anos na educação física. Vocês podem encontrar alguma coisa sobre a minha biografia no site do Quem é Quem, do SEV, né, Centro Esportivo Virtual, na plataforma Lattes do CNPq, e na plataforma ResearchGate, vocês encontram lá praticamente todos os meus artigos, né, porque estão em revistas abertas, e algum ou outro capítulo de livro. Então, como eu disse, eu pensei muito, né, como fazer uma abordagem, né, suficientemente ampla, mas também compreensível, né, inteligível para esse público, né, que é heterogêneo, como heterogênea é a própria educação física e a formação em educação física. Porque eu acho que nós temos um problema sério de comunicação na nossa área, né? Comunicação entre nós, comunicação com as outras áreas, com os gestores, com o sistema político, com o sistema esportivo, né? Acho que temos que investir mais no cuidado com a comunicação. E aí me lembrei dessa música de um dos meus compositores favoritos, né, que é o José Miguel Wisnik, que tem essa estrofe, né? Que tem um sentido de tanto negativo, de círculo vicioso, né, eventualmente, mas também de ressignificação, né. O desafio, então, é como fazer uma fala simples para questões complexas, mas sem ser simplista. Aliás, tivemos aqui no webinário 2 mestres em fazer isso, né, em falar de modo simples, sem ser simplista, sobre questões complexas, que foi o professor João Freire, no primeiro dia, e o professor Josimar Daolio, né, hoje à tarde. Né, e eu sempre me admiro com a capacidade de comunicação que eles têm. Então, acho que eu vou tentar fazer, né, uma apresentação mais inteligível, né, mais compreensível, mais simples, sem ser simplista. E uma ideia me ocorreu quando, há 2 semanas atrás, eu, pela primeira vez em 7 meses, né, eu aqui trancado no apartamento, fomos fazer uma viagem, né, saindo aqui de Bauru para São José do Rio Preto, e no meio do caminho, ou mais perto daqui, passamos na ponte da hidrelétrica de Ibitinga, e me deparei com esse pôr do sol maravilhoso, né, com as árvores do cerrado, né, e os pássaros, né, revoando. É uma ponte sobre hidrelétrica, você tem que andar em baixa velocidade, tem radar, tem lombada, né, e isso me permitiu fazer a foto, né. Mas meninos e meninas, não façam isso, né, não tirem foto dirigindo, né.
Mas ali, como tinha uma sinalização muito clara e rigorosa, né, isso foi possível. Aí isso me fez pensar o seguinte: essa experiência de viagem e a visão desse pôr do sol, né, me veio a seguinte ideia. Bom, eu estou aposentado já há 3 anos, quase 4 anos, porém não segui o sentido etimológico da palavra aposentado, né, que é retirar-se aos aposentos. Né, eu não me retirei aos meus aposentos, pelo contrário, estou bastante ativo, mas eu mudei um pouco a direção do meu olhar e do meu trabalho na educação física. Então, eu tenho estado muito ativo nas redes sociais e muito atento ao que acontece, né, na educação física em todo o Brasil, graças às redes sociais. Converso com muitas pessoas, né, interajo com elas, tanto no privado como no público. Participo de vários grupos de WhatsApp. Fico observando o que as pessoas postam, o que as pessoas comentam. Né, troco ideias com muitos professores e professoras, tanto que estão nas escolas de educação básica como no ensino superior. Isso me deu a ideia de a gente pensar, fazer um raciocínio aqui, assim, viajando pelas estradas da educação física, né, e observando os seus sinais, né, que eu simbolizei aqui pelos sinais das placas, né. Aliás, sinal é um outro modo de dizer, é uma outra tradução possível para a palavra signo, né? Como estou sob forte influência dos estudos da semiótica, né? Eu vou usar vamos dizer assim, essa metáfora para facilitar aqui o meu percurso, o percurso do meu raciocínio e da minha leitura dos sinais da educação física nos dias de hoje no Brasil. E uma das coisas que eu observei, né, sinais que eu percebi, me fizeram rever muitas das coisas que eu acreditava, né. Esse é um quadro do Portinari, né, Meninos Brincando, que é um dos meus pintores favoritos. E um documentário que, por coincidência, eu assisti uns meses atrás, né, sobre a vida dele, que é uma vida formidável, né. Ele relata que quando ele voltou, o narrador relata, né, quando ele voltou da Europa, né, ele deu uma guinada na sua produção de pintura. Ele começou a pintar sobre o seu país, a sua terra. Aliás, Portinari é da cidade de Brodowski, que fica aqui a uns 200 quilômetros de Bauru, no estado de São Paulo, em direção a Minas Gerais. E ele fala isso aqui, né, ele fala isso sobre essa mudança no rumo das suas produções artísticas. É preciso desaprender para recomeçar. E eu coloquei aqui o parênteses no texto por minha conta, né? Então, nesses 3 anos aqui, em que eu não estou mais na universidade, e que, portanto, pude libertar o meu olhar e as minhas energias para coisas para as quais a universidade não costuma dar valor, eu percebi que eu precisava desaprender algumas coisas e aprender outras. E eu tenho aprendido muito com os professores de educação básica, né, e o desencadeador desse processo foi o Chão da Quadra e o Francisco Finardi. Então, aqui tem o sentido de abandonar os pré-juízos, né, como diz Merleau-Ponty, de abandonar as crenças arraigadas, né, os vícios, os hábitos de pensamento, e fecham os olhos para o inusitado, o novo, para aquilo para aquilo que contraria as nossas crenças. Então, eu tenho feito esse esforço, né, de desaprender para recomeçar, mas sem negar o que já foi aprendido, né? A gente aprende, desaprende, começa e recomeça todos os dias. E outra coisa uma das coisas que eu aprendi, né, foi, especialmente observando os grupos de WhatsApp, e muitas das falas, inclusive no webinário, né,
é que nós temos que ter um olhar perspectival para a educação física hoje. Então, se eu pego um objeto tridimensional, como esse octaedro aqui, né, ele tridimensional, eu só vejo, se eu olhar de frente, eu só vejo uma das suas faces, talvez 2 ou 3 ou 4. Eu não vejo todas as suas outras faces que estão ocultas, mas elas estão lá. Né? Eu sei que elas estão lá, mas eu só lanço luz sobre o que está à frente dos meus olhos. Que é, por exemplo, aquilo em que eu fui induzido a acreditar como verdadeiro. Seria possível a gente desdobrar essa tridimensionalidade num único plano e visualizar todas as faces ao mesmo tempo? Não é? Este é o esforço da filosofia ocidental há 2000 anos, né? E não conseguiu ainda. Há quem acha que vamos descobrir isso nas filosofias africanas, né? ou indígenas, ou orientais, né? Quem sabe, né? Não sei se eu vou estar vivo para ver isso. Mas veja, a gente tende sempre a olhar uma face, jogar osso numa face e dizer assim, é cultura que interessa para nós, é cultura corporal de movimento. Outro olha a outra face e diz, não, é saúde. Outro olha a outra face e diz, não, é desenvolvimento de habilidades motoras, ou é aprendizagem de esportes, formação de atletas, desenvolvimento da aptidão física e assim por diante. Ora, na verdade, tudo isso acontece ao mesmo tempo na experiência de aprendizagem. Né? Eu posso estar preocupado com os sentidos socioculturais de uma determinada prática corporal, mas, eventualmente, aquela prática também está desenvolvendo coordenação, lateralidade, força, agilidade, flexibilidade, etc. Né? É claro que, como professor, quando eu explicito minha intencionalidade pedagógica e quando eu faço, e quando eu organizo meu planejamento de ensino, eu tenho que optar por uma delas. Não é? E é melhor que eu opte por uma que seja mais ampla. Não é? E não muito restrita. Mas eu não posso esquecer que as outras também estão acontecendo na experiência de aprendizagem concreta dos alunos e alunas. Bom, então, iniciando o nosso... com qual desses pressupostos, né? Iniciando o nosso... pegando a estrada, primeira coisa, nós vamos parar no posto para abastecer, né? Tomar um cafezinho, eventualmente calibrar o pneu, ver se tem... Né? Verificar o nível da água, do óleo, né? Enfim, dar uma revisada, né? Geral, né? Para poder viajar em segurança, né? E como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou aqui fazer uma revisão de alguns pressupostos e conceitos, né, com que eu vou trabalhar, e tenho trabalhado e observando, e tenho concluído observando sinais da educação física nessas estradas pelo qual eu caminho. Primeiro, toda educação física é cultural, pelo motivo óbvio de que a educação física é um componente curricular, é uma disciplina escolar. E a escola e o currículo são fenômenos, processos, produtos culturais. Há muita confusão quando se fala em cultura na educação física. Bom, nós sabemos desde a década de 80, pensando pela sociologia, que a cultura é um território de disputas, né? Disputa pelos significados hegemônicos. Mas na educação física fazemos muito alarde com uma oposição ao biológico, né? Então eu queria um pouco calibrar isso, né? Eu sempre dado exemplos, especialmente na graduação, né? Um exemplo muito simples. Vamos pegar o músculo. O músculo é um dado biológico, né? Como ele contrai, como ele se hipertrofia, como ele funciona, né? Mas a teoria do treinamento, né? A musculação, né? Os sistemas de exercitação para produzir hipertrofia, ou isto ou aquilo, é um dado da cultura, né? Não é um dado biológico. Ou o coração é um dado biológico, é um órgão assim assado, o sangue entra por aqui, contrai, sai por lá, tem essa e tal, funciona assim, sua dinâmica e tal, né? Isso é um dado biológico. Mas a cardiologia é uma criação da cultura, né? Isso não quer dizer que os médicos são sociólogos ou antropólogos, né? Embora fosse bom também que eles estudassem um pouco disso, né? Talvez tivesse uma medicina mais humanizada. Segundo, né? E isso tem a ver com muito do que foi falado aqui, com o próprio título desta
desta palestra, né, deste tema de hoje. Teoria é abstração e generalização. Né? É ao contrário do que muitos acham. Quanto mais abstrata uma teoria, mais passível de generalização, e, portanto, melhor ela é. Um exemplo disso são as teorias da física. Né? As teorias da física, hoje, da física newtoniana ou mecânica, elas são capazes de explicar todos os fenômenos físicos abaixo da velocidade da luz. Não bastasse isso, as teorias da física quântica são capazes de explicar, não sei se todos, mas muitos dos fenômenos acima da velocidade da luz. Então, quanto mais geral for uma teoria, mais potente ela é. Né? A função da teoria não é ser aplicada na prática, quando a gente aplica uma injeção, né? A função da teoria é compreender o que acontece no mundo para poder se movimentar, intervir, agir no mundo de um modo mais inteligente, mais competente. E o tema, vejo que como este tema de hoje, né, é um tema muito, muito bem embolado, porque não é teoria e prática, né, não é educação física entre a teoria e a prática, porque seria chovendo molhado, né, uma dicotomia que depois eu explico porque para mim já está superada. Discurso tem um sentido diferente de teoria, porque o discurso busca produzir efeitos interpretativos. Né? Efeitos interpretativos, busca convencer alguém de alguma coisa, busca seduzir alguém para alguma coisa, busca adesão a crenças. Veja, por exemplo, basta, por exemplo, assistir os discursos da propaganda eleitoral, né? Discursos políticos. Tá? E nós também temos discursos pedagógicos, né? Nós também nos valemos de discursos pedagógicos. Pode ter mais ou menos fundamentação teórica. Fundamentação teórica melhor ou pior. Então é mais interessante, eu acho, falar em discurso do que em teoria. Quarta calibragem que eu quero fazer aqui. Ou o professorado, né, ou enquanto uma massa, né, uma massa, e não um coletivo, não é progressista. Né? A maioria não é. Por maioria eu entendo 50% mais um. Pelo contrário, eu acho que o professorado tende a ser conservador. Quinto, é mais fácil falar que fazer. Né? É mais fácil falar que fazer. Este binário fez de um modo muito feliz, né? Tanto a alternância de palestras que buscam maior teorização, portanto, abstração e generalização, como palestras que estão mais centradas no concreto, né? No concreto do chão da quadra, que, aliás, tem um duplo sentido, né? Eu gosto muito do termo chão da quadra, né? Concreto como a matéria, a substância, né? O cimento, a pedra do qual é feito o chão, né? Como concreto no sentido de real, né? As coisas da educação física acontecem lá no chão da quadra, né? Não só, mas principalmente. E a prática, né? O que é a prática? A prática é a prática. A prática não é definível. Né? Ela não é conceitualizável. Se você tentar conceitual definir a prática, você já coloca em limites, em amarras. Porém, ela é analisável. Ela é passível de ser descrita. E vejam que diferentes discursos podem ou não se concretizar em práticas diferentes ou não. Às vezes você tem discursos diferentes, porém práticas muito parecidas. Por isso eu prefiro falar, em vez de prática, e teoria e prática, eu prefiro falar em intencionalidades que estão presentes nos discursos e as concretas condutas didático-pedagógicas. Pois eu volto a isso. Eu acho que o que pode descrever a prática descrever e analisar a prática é a descrição e análise das condutas didático-pedagógicas dos professores e professoras e das relações comunicativas que se estabelecem entre docentes e as aprendentes, né? Em vez de falar alunos e alunas, eu prefiro falar aprendentes. E o objeto de conhecimento, aquilo que se propõe ensinar. Bom, saímos de Bauru, pegamos a estrada e logo chegamos na divisa de Sorocaba. Na verdade, fica a 200 quilômetros daqui. Sorocaba, apenas porque eu encontrei essa placa aí na internet, né? Vamos conhecer a cidade de educação física.
a partir das fontes do CONFEF e do Ministério da Educação. Qual é a nossa população? Site do CONFEF ontem. 520.119 profissionais de educação física registrados. Provavelmente há de formados muito mais que isso, né? Talvez 700 mil, 800 mil. A maior parte disso, quase com certeza, são licenciados. Então, vamos dizer 300 mil licenciados. Provavelmente é mais. Em 1.200 cursos. Né? Isso é dado de 2016. Hoje pode ser mais ou menos, mas em torno disso. EAD e presencial. Quase todos esses cursos têm licenciatura. São poucos que têm só bacharelado. E a qualidade disso? A qualidade dessa formação? Né? Eu acho que ela é questionável. Não é? Pelo que eu acompanho, a nossa formação inicial nas licenciaturas é, na média, não muito boa. Vamos lá. Interpretar os sinais que a gente vê pela estrada, né, que eu vejo, né? O círculo vicioso, né? E a rua sem saída. Eu acho que continuar insistindo em dicotomias como biológico versus cultural, né? Teoria versus prática, é andar em círculos. Né? Entrar numa rua sem saída. A abordagem culturalista, eu acho que chegou no seu limite. Ela vai ter que lançar mão de outras perspectivas, né, sem abandonar, para que possamos avançar. Né? Um exemplo é o tema da saúde. Né? Veja que interessante, a BNCC, que é um desdobramento natural da abordagem culturalista, quase nada fala sobre saúde, sobre o tema da saúde. Eu acho isso um erro, negar o tema da saúde. Pelo contrário, devemos falar muito sobre a saúde, mas saúde na perspectiva que interessa à educação física. Né? Que interessa a uma educação física que quer avançar, uma educação física progressista, e que, portanto, naturalmente tem um pé na cultura. Não aquela saúde individual, medicalizada, né, que responsabiliza os indivíduos pela sua saúde. Você é obeso porque quer, você é hipertenso porque quer. Né? Não, estou falando da saúde, aquela perspectiva que vê a saúde como um processo, uma dinâmica, um fenômeno multidimensional, né? Sociocultural, econômico, né? Que demanda políticas públicas muito bem pensadas, elaboradas e que atendam a totalidade da população. Nós temos colegas na educação física que trabalham no âmbito da saúde coletiva que podem perfeitamente dar conta disso. Né? Eu acho que negar isso não só limitar a educação física, como é abrir espaço para outras perspectivas de saúde que talvez não sejam tanto do nosso interesse. Vamos conferir isso pós-pandemia. A placa, que se chama informativa, né, indicando aí alguma arquitetura histórica pelo caminho, né, nós temos que abandonar a centralidade das tais abordagens, né, que foram formuladas entre final da década de 80 e década de 90, não porque elas não servem para nada, não, elas se tornaram clássicos, né? Se tornaram clássicos, então eu inclusive me incluo nisso, né? Alguns dos meus escritos nisso, né? Então, por que se deve ler o coletivo de autores, ou Lenor Kunz, ou Josimar da Olho, ou João Batista Freire, né? Aqueles livros, né? Eu estou falando daqueles livros escritos naquela época, porque são clássicos, né? Como diz um pensador, é melhor ler os clássicos do que não lê-los, porque aumenta o nosso repertório, né? E eles próprios já se tornaram documentos históricos, documento de uma época. Agora veja aqui, Josimar, João, Eleanor, Lino Castellani, Celi Tafarel, Walter Bracha, eles não estão parados, na década de 80 e 90, eles estão em movimento, eles avançaram, né? Você não encontra mais as respostas do educação infantil ao EJA dizendo, eu adoto este livro, né? As respostas eles não dão mais conta, né? Acho que temos que superar
essa coisa de colocar esses livros numa gaveta de freezer, né? E puxar o livro para dizer que o segue. E onde nós podemos derrapar aí nosso automóvel da educação física é nessa questão da educação física como linguagem. Por quê? Porque nós temos que entender primeiro o que é a linguagem. Né? Nós temos que nos embrear pelos estudos da linguagem, que é exatamente o que faz a ciência chamada semiótica. Um desses professores com quem eu converso bastante aí, né, nesse meu caminhar, disse uma vez para mim o seguinte: olha, agora a educação está na linguagem e a gente reúnem a gente agora junto com o professor de arte e língua portuguesa, mas não dá conversa, né? Por quê? Porque nós não entendemos desse assunto, né? Então, se nós não podemos ficar em chavões, né, em superficialidades, né, como, por exemplo, faz a BNCC, né, mas é natural que seja assim nesse momento, né, porque é uma coisa nova para nós. Mas temos que, se nós queremos isso, nós assumimos isso, nós temos que nos aprofundar nesse tema, senão vai ser mais um modismo, né? Vai ser mais uma fragilidade, na verdade, nós não vamos conseguir justificar nossa permanência nessa área. Este livro aqui, que eu foi lançado no ano passado, mas foi escrito já há anos atrás, tem sido escrito, né, desde 2016, ele trata exatamente do tema da linguagem, né? Não foi escrito por causa da BNCC, né, já estava escrito antes, e a gente tenta exatamente aprofundar esse tema, né, da relação da educação física com a linguagem. A placa, sabe, tem uma diferença aí para quem tirou essa carteira de habilitação recentemente, né, ou vai ter que renovar, uma diferença entre a placa de parar, proibido parar, e proibido parar e estacionar, né. Onde eu sugiro que a gente só pare, né, pare, desce do carro, dá uma olhadinha e volta e pega a estrada. Os livros e os autores, né, eles devem ser vistos não como bíblias, como guias, né, mas como referências para aumentar o nosso repertório, a fim de que a gente possa dar respostas às demandas concretas. Mesma coisa os currículos oficiais, né? Seja a BNCC, ou do Estado, ou do município, né? Eles não podem ser ignorados, né? Mas eles têm que ser analisados, criticados, né? Adaptados e superados com o tempo. Outro é o sistema de pós-graduação, né? Então, eu estou me referindo aqui ao sistema de pós-graduação gerenciado pela CAPES, particularmente o da educação física, né? Eu não acho que ele vai dar, que ele é a resposta, né, para as nossas mazelas, nem mesmo o mestrado profissional, que eu vejo como uma possibilidade promissora, mas ainda em teste, né? Ainda em teste. O sistema de pós-graduação da CAPES tende a engolir tudo na lógica da produtividade. Vamos ver o que acontece com os mestrados profissionais. E onde eu sugiro que a gente nem pare no mercado acadêmico, né? Cuidado com o mercado acadêmico, está cheio de gente aí vendendo de tudo, né? Nós temos que ter critérios científicos, filosóficos, para diferenciar o joio do trigo, é para isso que serve a formação na graduação e na pós-graduação, né? A formação acadêmica. Vamos abandonar a dicotomia entre teoria e prática. O que eu sugiro é que a gente, como eu já disse, a gente pensa as intencionalidades pedagógicas, né, que estão presentes nos discursos, e as condutas didático-pedagógicas concretas que os professores manifestam lá no chão da quadra. E conduta, para mim, sob a influência da semiótica, a conduta é uma ação deliberada e autoconsciente. E abandonar as tais dimensões do conteúdo, né, conceitual, procedimental, atitudinal, que cumpriram sua função lá nos PCNs, na década de 90, e eu fui um dos autores dos PCNs, mas isso é algo que já está superado, né, gerou um viés interpretativo equivocado, que é de separar as dimensões. As dimensões não são separáveis, elas estão sempre integradas. E eu proponho, aqui fazendo um parênteses, né, para a gente substituir ou superar essas dimensões do conteúdo,
exatamente pela teoria da relação com o saber, do Charlot, né, que a Luciana falou aí, né, que é um autor e um livro admirável. Né, eu acho que a Luciana não aprofundou isso aqui, mas pensar em vez de conceitual, procedimental, atitudinal, pensar nas figuras do aprender. Por quê? Porque aqui está a relação do saber dos alunos e alunas, dos aprendentes. Não é? A relação que se estabelece com... Então, não são conteúdos, não estamos falando de conteúdos, dimensões de conteúdos, mas figuras do aprender, da relação que os alunos e alunas estabelecem com os nossos objetos, que podem ser desses quatro, né, dessas quatro categorias, conforme ela não dá para aprofundar isso. Sugiro que vocês leiam a tese da Luciana, artigos dela também, e também do Marcos Roberto Sou, né, que também foi palestrante aqui. Tá? No nosso caso, o que interessa mais seria o domínio das atividades. Né? Porém, trabalhamos com as quatro figuras do aprender. Não dá para aprofundar isso aqui. Outra placa que me chama a atenção é a placa que indica que você pode ser atingido por cascalhos, né, pelo carro ao lado, né, é o fogo amigo. Né? Nossa educação física está cheia de fogo amigo, né, na universidade e fora da universidade. Né? O cara que te boicota, que dá parecer desfavorável. Né? Eu tenho várias histórias na universidade, mas não vou ficar aqui chorando as pitangas, né? Francisco teve várias experiências disso aí também, né? Vamos tentar, especialmente na área pedagógica, isso é interessante, que isso esse fogo é mais cerrado na área pedagógica, mais do que na área biológica. E eu proponho, em vez da gente seguir em linha reta, né? Linha reta, já que a nossa abordagem culturalista, no meu entendimento, chegou ao seu limite, mas sem abandoná-la, né? Não podemos voltar ao passado, isso aqui não, está proibido, né? Mas não podemos seguir em linha reta. O que eu proponho? Um pé no passado, olhar para frente, vamos para frente em diagonal. Né? E você pode haver mais de uma, né? Desde que não se retroceda. Eu escrevi, inclusive, um manifesto diagonal, né? Depois eu apresentei onde está, e também tem postagens nas redes sociais sobre isso. Né? Exemplo do que é uma diagonalidade, né? Diagonal, se nós formos pela diagonal, nós vamos ter que cruzar aí outras estradas, que não a da educação física. A da semiótica e da comunicação, a da neurociência, a da psicanálise e a da psicologia social. Né? Não dá para justificar porque eu estou exemplificando com essas, na minha opinião. Vou dar um exemplo aqui, né, que também tem a ver com aquela ideia do objeto tridimensional, do octaedro, né, que é a história da psicomotricidade. Né? Eu vejo muitas postagens falando de lateralidade, noção espaço-temporal, coordenação motora, mas são muitas, centenas, milhares, né, que tem muitas visualizações. Por que será que os professores de educação e professores de educação física estão ainda tão ligados, antenados nisso? Será que eles estão errados, né? Ou será que são os acadêmicos que não estão olhando as outras faces do octaedro? Então, né? Estão lançando luz só sobre aquela na qual ele acredita. Evidentemente, não vamos falar de psicomotricidade aqui do Lebush na década de 80. Mas olha aqui, ó. Coisa bastante atual está sendo estudada na vanguarda da neurociência e do pessoal de aprendizagem e comportamento motor da educação física, nacionalmente e internacionalmente. Teoria ecológica da percepção, de um psicólogo americano chamado Gibson, já falecido. Escreveu 2 livros só. Teve um impacto enorme. Por quê? Porque ele integra os sistemas perceptivos. Em vez de falar olfato, paladar, tato, sistema sinestésico e tal, né? Ele integra tudo isso, todos esses sistemas, na relação com o ambiente. E chega a esses sistemas que eu coloquei aqui. Tá? No livro lá, meu Ecopierre, né, que fala sobre a linguagem, nós passamos uma rápida pincelada nisso e relacionamos com esses sistemas com possíveis práticas corporais da educação física. Né? E o ambiente, a percepção não é vista como algo individual, né? Mas na relação com o ambiente, tanto
o ambiente físico, natural, como no ambiente sociocultural. E quando nos deparamos com uma placa de sentido obrigatório, né? Por exemplo, a BNCC, né? Ou o modismo, né? O modismo, se eu não falar disso aqui, vão me olhar torto, né? Eu digo o seguinte, né? Vamos tomar cuidado, né? Vamos tomar cuidado. Não vamos necessariamente atender essa ordem. Imagina que o atual governo, que não é nem um pouco democrático, né, resolva mexer na BNCC de Educação Física e coloque lá uma proposta que faria retroceder, né? Em vez de avançar na diagonal, vai fazendo voltar para o passado, né? Eu acho que aí cabe a transgressão, né? Cabe a resistência, né? A Luciana falou disso. Eu disse o seguinte, quando começou a pandemia, EAD, né? Para professores e professoras que me procuraram, e agora o que a gente faz, né? Nós estamos com a BNCC e com o EAD, né? E um desses professores disse assim, a diretora quer que eu coloque em cada aula que eu dou qual é a habilidade, o código da habilidade da BNCC. Olha, eu nem entendi ainda a BNCC, né? Então eu disse assim, até escrevi isso, né? Está escrito, está no blog. Olha, faça o que eu coloque lá o que você acha, né? Não dá para a gente atender tudo isso ao mesmo tempo, né? Pandemia, EAD e BNCC, né? Então, às vezes, quando a correlação de forças é desfavorável, nós temos que usar um desvio, né? Temos que ser inteligentes, né? Desviar, né? Procurar outros caminhos para fugir do sentido obrigatório. E já chegando aí para umas... Já estou com tempo, né? Bastante tempo. Essa placa aqui, proibido mudar de direção, né? Isso é um crime, né? O crime para um educador é falar uma coisa e fazer outra, né? Se você falou uma coisa, você tem que tentar, nas suas condutas, atender essas suas intencionalidades. A intencionalidade pedagógica é como uma bússola, né? Ela te indica lá o norte, a direção a seguir, né? Agora, você pode fazer vários caminhos, não tem um caminho único para chegar naquela direção, mas ele tem que ser um caminho coerente com a intencionalidade. E qual que é a prova dos 9? É a aprendizagem, né? É a experiência de aprendizagem do aluno, né? O que foi possível ele aprender, e o que foi possível você identificar que ele aprendeu, e que é possível ele reconhecer que aprendeu, que vai indicar se você se aproximou mais ou menos das suas intencionalidades pedagógicas, se as suas condutas foram mais ou menos adequadas para aquilo que você discursou. E o que eu noto é que, muitas vezes, especialmente no momento acadêmico universitário, as pessoas partem de fundamentos filosóficos, né, no sentido geral, né, concepção de homem, de sociedade, de educação e tal, né, e vai descendo aqui a pirâmide invertida até chegar na sugestão de aula, né. Aqui as diferenças discursivas são muito grandes. Na medida que você vai se aproximando da aula, chegando nas estratégias, nos conteúdos e nos exemplos, por exemplo, que a gente vê nas palestras, às vezes os exemplos são muito parecidos. Você vê um exemplo de aula ou de prática, diz assim, o sujeito diz que é crítico X, aí você diz, pô, mas o outro lá falou que é crítico Y, e o exemplo é o mesmo. Então vamos prestar atenção nisso. E um exemplo assim, notável de coerência entre a intencionalidade e a conduta é Paulo Freire, né? Quem quiser, não dá tempo de falar isso aqui, mas quem quiser entender isso que eu estou dizendo, leia este livro do Celso de Rui Weizsäcker, que, aliás, foi meu orientador de mestrado, que vai entender da onde a conduta pedagógica concreta que ele adotou na alfabetização de adultos, quando o trabalho começa lá começo da década de 60, em Angitos, no interior do Rio Grande do Norte. Né? Então, nesse livro, a descrição de como ele concretamente fazia, de pessoas que estavam lá e anotaram como ele fala, o que ele falava, o que ele fez. E tem um trecho notável ali em que das pessoas que participou desse processo e que escreveu um artigo sobre isso, descreve os recursos semióticos de que Paulo Freire se lançou mão para criar o seu método simultâneo, né, de alfabetização, educação e conscientização. É um negócio realmente genial. Mas nós vamos pôr muito peso, né? Aquela placa, né? Vamos pôr muito peso no nosso eixo de professor, né? Porque tem uma parte que cabe a todos os educadores, a todos os cidadãos, aos políticos, aos gestores das escolas, à política pública.
Né? Não vão colocar o peso todo da transformação social, né? Do empoderamento, da educação antirracista, antifascista, tudo sobre os nossos ombros. Né? Tem também os outros professores e professoras. A aula de educação física sozinha vai poder muito pouco. E como exemplo, para fazer uma primeira síntese, né, eu vou recorrer a um outro Freire, mas aqui é o nosso Freire, né, no sentido nosso da educação física, que é o João Freire, né, e também que é um exemplo tanto dessa trânsito entre professor, educador e cidadão, né, como um exemplo de coerência entre intencionalidade pedagógica e conduta, e um trecho do livro dele publicado, primeiro em 98, veja, e depois em 2003, ele diz assim, fala sobre futebol, né? Mas vamos trocar o futebol por qualquer outra coisa, dança, capoeira, ginástica. Ensinar a todos. Ensinar isso bem. E ao ensinar bem, ensinar mais do que dança ou capoeira, ou ginástica, ou futebol. E ensinar a gostar disso. Né? Veja, nessas 4 itens, ele sintetizou muita coisa do que foi dito ao longo de todo esse seminário, do que nós ouvimos em toda a literatura e muitas coisas, e muito do que eu falo. Né? Por isso que eu elogiei logo no início o João Freire pela sua capacidade. Quando eu cresci, eu quero ser João Freire. Agora, no caminho, às vezes nós temos desmoronamentos, né? Obstáculos, né? A incompreensão dos gestores, né? Como foi já falado aqui hoje, por exemplo, o preconceito de certas religiões, a violência, o bullying, né? A falta de infraestrutura, os baixos salários, né? A falta de compreensão da própria comunidade escolar sobre o nosso potencial e nosso papel educativo. E aí, quanto mais repertório cultural a gente tem, mais fácil a gente consegue superar esses obstáculos, ir superando pouco a pouco os obstáculos para poder avançar. Agora, o caminho é sinuoso, é difícil, por isso não dá para ir em alta velocidade, senão você derrapa, cai da estrada esse acidente, né? Temos que ir com cuidado, refletindo, estudando, se fundamentando, devagar e sempre. E estamos em época de eleição, né? Temos aí em breve eleição para prefeitos e vereadores. Veja lá, em quem você vai votar, veja lá o seu histórico, o histórico do seu partido, qual é o seu posicionamento desses partidos e candidatos ou candidatas em relação à educação, né? Não só o que eles discursaram, seus discursos de boas intenções, mas o que efetivamente eles fizeram. Né? Faz diferença, sim, um desvio à direita ou um desvio à esquerda para a educação no Brasil hoje. Isto hoje é uma questão crucial para o futuro da educação escolar no Brasil. E tudo isso que está sendo falado aqui no webinário, do que eu estou falando, que todos os palestrantes falaram, é para enriquecer o nosso patrimônio cultural, o nosso repertório cultural, né? É para ampliar a nossa estrada, né? Ampliar a nossa visão e não reduzi-la. E, por fim, eu queria falar, recorrendo a este quadro que se chama Convergência, de Jackson Pollock, um pintor americano, né, que eu acho belíssimo, também é um dos meus pintores que eu gosto muito. Qual sinal eu vejo aqui? Né? Qual sinal eu vejo aqui? Não é nenhum que está regulamentado pelo CONATRAN. Né? É a criação, né? É o mistério da criação. Eu fico, assim, boquiaberto com a capacidade criativa dos professores e professoras de educação física. Né? Muito das expectativas que se tinha na década de 80 e 90, né? Quando a minha geração provocou esse redirecionamento da educação física, será que nós vamos conseguir pôr isso em prática? Né? Isso vai acontecer lá no chão da quadra? Né? Ora, eu vejo que a criatividade dos professores e professoras está garantindo isso. Né? É só preciso agora que os acadêmicos reorientem a sua função e o seu papel, né, para ajudar nesse processo. Eu já entro nisso. Né? Eu não quero ver esta placa, mas depois, se der tempo, eu falo, porque eu pus elas aí. E eu sugiro agora um conjunto de obras que a gente tem à frente, né, logo aí à frente, né, pós-pandemia, a 500 metros. Né?
espero que não seja mais distante que isso, que eu chamei de uma agenda, né? Uma agenda de obras, de trabalho. O papel dos professores universitários, como eu disse aqui, tem que ser de interlocução com os docentes do chão da quadra. E eu prefiro interlocução a diálogo, né, a palavra. Por quê? Porque diálogo é uma palavra desgastada, né? Quando eu tenho que adjetivar diálogo, não, mas eu estou falando do diálogo verdadeiro, é porque a palavra já está desgastada. Interlocução quer dizer o seguinte, se você for ver no dicionário, é a interrupção da fala, a interrupção do discurso provocada pela fala de um outro interlocutor. Ou seja, é o famoso, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, quando os professores e professoras lá da educação básica falam, nós, na universidade, temos que baixar a orelha e ouvir. Depois, a gente dialoga, né? Aí é o diálogo interlocutório. Temos que envolver os docentes das outras áreas, os gestores, as famílias e os políticos. Não dá mais para carregar isso sozinho. Gente. O que nós temos que discutir entre nós, acho que o webinário mostrou aqui, um panorama enorme, né? Nós estamos abraçando aí os temas mais importantes, estamos aprofundando gente boa em tudo quanto é tema. Temos que começar a envolver agora os outros docentes, os gestores, a comunidade, os políticos. Aliás, quem percebeu isso, intuiu isso, foram os meninos aqui da Grande São Paulo, que me convidaram para falar com, debater com uma professora de arte, né? Aí o Elisaldo, o Peterson e o Marcos, né? Porque se somos da área da linguagem, pode ser um bom começo nós apresentarmos aos professores de língua portuguesa e arte qual é o nosso potencial educativo, que aprendizagem nós estamos propondo, né? Isso pode ser uma ponta, né? Uma ponte para a comunidade, para atingir a comunidade. E eu acho importante, nesse processo, a gente avaliar, sermos capazes de avaliar e publicizar as aprendizagens, né? A avaliação da educação física é um tema muito difícil, que nós só conseguimos avaliar por indícios, nós não conseguimos acessar diretamente a aprendizagem. Mas aí uma literatura já grande, aprofundada sobre a avaliação da educação física, coisa que nós não tínhamos há poucos anos atrás, e tornar pública isso. Olha, família, comunidade, docentes, gestores, prefeito, governador, secretário de educação, é isso que nossos alunos aprendem. E melhorar os processos comunicacionais, né? Nós temos que melhorar, nós comunicamos mal, às vezes estamos falando da mesma coisa, defendendo a mesma coisa, e estamos brigando entre nós, né, por um problema de comunicação. Fim de obra, né? Fim de obra. Eu finalizo aqui. Aqui estão os meus contatos nas redes sociais, né? Instagram eu uso muito pouco, né? No primeiro contato eu prefiro e-mail, né? Bom, eu sou da geração do papel, né? O livro Educação Física e Sociedade foi datilografado numa máquina Hamilton Hanger de ferro, né? Da década de 70. Faço a propaganda aqui também do site Movimentalidade, que foi proposto e gerenciado junto com a Bruna Paiva, que foi também me orientando, né? Veja, eu gosto de me cercar dos jovens, né? Porque ou melhor, dos ainda mais jovens, né, eu ainda me considero jovem, porque a gente fica atento ao que está acontecendo, né, mais atento, né, começa a ver outros olhares. E o Francisco também me autorizou aqui a fazer a minha propaganda do curso, meu curso aqui online, né, que está nesse endereço aí do Congresso Conef, né, do meu querido amigo Elton, lá de Rondônia, né, que também, durante vários anos, promoveu o Congresso Online de Educação Escolar. Congresso Online de Educação Escolar, o primeiro grande evento online, né, do Brasil. Veja, um professor de escola lá de Rondônia. Fico por aqui. Espero ter ter me comunicado bem, né? Se eu não comuniquei, vocês gritam aí. Muito obrigado, professor Mauro Betti, por esse presente, né, por essa aula especial e por esse encerramento. Muito rico, quantas reflexões, né,
E quantos caminhos podemos trilhar com tantas direções e reflexões. Bom, trago aqui para você algumas perguntas de professores do Brasil inteiro, mas eu queria começar aqui com o professor Bruno, e ele pergunta assim, eu vou fazer uma sequência de 3 questões, tá? E nós vamos respondendo da melhor maneira possível. Bruno, quais seriam os clássicos atuais, sendo temas ou referências, que podem fortalecer ainda mais a teoria dessa nova prática que avança a educação física na escola? O professor Yuri pergunta, sobram proposituras autorais e oficiais, mas não faltaria aplicação e análise do impacto destas na educação física escolar? Ou permaneceremos no estágio de discutir e elaborar proposituras? Professor Laércio, professor Mauro Betti, a retomada das APEFs poderia ser um dos caminhos de retomada da importância e avanços da educação física escolar? Ok. Bom, Bruno, clássico, por definição, assim, é atemporal, né? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles são clássicos da filosofia, né? Qualquer filósofo profissional, independentemente da sua orientação, supõe que ele tenha lido esses 3 clássicos. Ou na psicologia, Freud e assim por diante, né? Então, na educação física, eu não poderia falar que sim de livros atuais, mesmo porque existe um verdadeiro tsunami de publicações hoje, né? Eu lembro na década de 70, quando eu era estudante de educação física, eu ia nas livrarias lá do Centro Velho de São Paulo procurar livros importados, né? Porque não existia publicações nacionais de educação física, só existia uma editora que publicava uma ou outra coisa. E comprava livro importado da Argentina, traduzido do alemão, a maioria deles, né? Ou livros de Portugal, foi na final da década de 70, por exemplo, eu descobri um livro do Manuel Sérgio lá nas livrarias. Eu descobri o livro do Norbert Elias, em inglês, né? Do Quest for Excitement, né? Sociologia do Esporte, né? Então, hoje tem uma tsunami, porque hoje é muito fácil publicar, né? Você paga e publica, e em breve, e já existe a possibilidade de autopublicação, na Amazon, por exemplo, né? Então, não posso indicar. Os atuais seriam minha preferência. Eu não vou dizer a minha preferência, tem as minhas preferências. Agora, os clássicos são aqueles escritos na final da década de 80 e década de 90, principalmente, né? Que ficaram aí carimbados como as tais abordagens, né? Que eu acho também outro equívoco, porque você tem abordagens mais gerais, como, por exemplo, o livro do Josemar Daolio e o meu, né? E você tem coisas mais de proposição mais específica, como coletivo de autores, por exemplo, ou João Freire, ou Leonor Kunz, né? Então, esses são os clássicos, têm que ser lidos, né? Yuri, eu também acho que nós já passamos dessa fase de só discutir, e propor e não experimentar, né? Pôr em teste lá no chão da quadra, né? Acho que isso era uma queixa muito recorrente até final do século passado, né? No século XXI, se você for ver, inclusive, os livros atuais, né? Que tem aí as centenas, com milhares de relatos de trabalhos concretos feitos nas escolas. A tese da Luciana, por exemplo, apresenta um, né? E tem dezenas, centenas, né? Agora, o impacto, aí eu te dou razão na questão do impacto. Para mim, o impacto da educação física escolar só pode ser medido pela aprendizagem concreta dos alunos, né? Nós temos que ser capazes de coletar indícios do que os alunos estão efetivamente aprendendo,
para poder, inclusive, apresentar à comunidade. Veja, numa sociedade que tem recursos escassos, quem manda são os economistas, né? Já alguém diz que a economia é a ciência de administrar a escassez. Se você não mostrar o seu produto, a que você veio, você, leva a tesoura, né? Então, acho que o tema da avaliação é hoje central na educação física, né? E, nesse sentido, eu sugeriria a leitura da tese da professora Luciana Venâncio e também os textos, artigos e livros do professor Wagner dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem feito um trabalho muito interessante sobre avaliação, né? E tanto Luciana, interessante que tanto Luciana como Wagner recorrem à teoria da relação com o saber do Charlot, né? E Laerte, assim, eu acho muito difícil ressuscitar as APEFs, né? Eu prefiro hoje os sindicatos, né? Os sindicatos de professores, né? E as associações de professores, como aqui em São Paulo, a Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, né? Agora, eles também têm que se repensar, né? Também tem que se repensar, também tem que reformular aí as suas atuações para né, capturar mais gente para a sua militância. Ok? Perfeito, professor. Dando sequência em 3 questões, a professora Ayala, ela pergunta: no seu entendimento, o objetivo do ensino da educação física já está bem definido ou ainda temos questões abertas? A professora Lima pergunta: professor, o senhor não acha que os PCNs são mais completos do que a atual BNCC? Não seria conveniente uma visão mais ampla sobre a área da educação física na BNCC? Essa professora Lima. E daí trago uma possível apimentação aqui. Sobre o tema, abre aspas, fogo amigo, fecha aspas, tem a ver com questões implícitas ditas nas, abre aspas, entrelinhas, fecha aspas, por diferentes teóricos que tensionam as diferentes abordagens e ou teorias. Professor Diogo. Ok. Ayala, é muito difícil dizer se está definido ou não, né? Eu acho que é uma coisa sempre em constante debate, mesmo porque é algo dinâmico, né? As próprias finalidades educacionais, se você ver a história da educação escolar brasileira, ela vai se modificando de acordo com o contexto sociopolítico, né? Aliás, no meu livro Educação Física e Sociedade, que deverá sair 3ª edição em breve, aliás, já saiu o e-book, né? Da editora do Juí, em breve sai a impressa. Eu mostro ali como em cada período histórico, né, indo até a década de 80, as finalidades da educação e da educação física foram modificando, né? Então, nós vemos hoje, por exemplo, uma certa guinada das finalidades para um sentido mais político, no sentido de relações de poder, né? Em resposta ao próprio contexto de autoritarismo que está se instaurando no país, né? Então é muito difícil. Eu diria assim, que estamos muito mais maduros do que década de 80 ou 90. Né? Há muito mais clareza, a gente consegue enxergar o horizonte lá na frente. Né? Talvez a nossa bússola ainda não esteja bem calibrada, mas a gente já consegue enxergar melhor. Né? Isso, sem dúvida, foi um mérito da abordagem culturalista. Né? Mas, como eu disse, eu acho que agora a gente vai ter que avançar na diagonal aí em outros campos, porque a linha reta já bateu na rua sem saída. O PCNs, eu não entendi o nome que ele perguntou, acho que é Lima, isso? Lima, isso. Eu concordo, assim, não que os PCNs são mais completos, eu acho os PCNs mais interessantes enquanto sua estrutura, do que a BNCC. Por quê? Porque os PCNs trabalham com princípios
basicamente, né? São princípios. E aí, princípio é o que o programa diz, é o que principia, é o fundamento, é o começo. A partir daí, né, cada sistema escolar pode construir o seu caminho. Aliás, a enormidade de currículos que surgiram nos municípios de educação física, né? Currículos muito mais bem elaborados, né? Mais sofisticados, mais fundamentados, que surgiram nos municípios e estados do Brasil, foram todos pós-PCN. Né? Então, eu tenho uma avaliação muito positiva dos PCNs. Aliás, o PCN costuma ser muito citado até hoje em projetos político-pedagógicos, né? Exatamente pelo seu caráter mais abrangente. E a BNCC, pela estrutura que foi proposta a ela acabou sendo uma coisa que engessou muito. Então, o que eu vejo nos currículos de municípios e estados aos quais eu tive acesso, né? E alguns gestores, inclusive, me pediram opinião, né? Fiz várias lives sobre isso também. É um copia e cola, né? Porque é muito difícil operacionalizar aquilo, derivar um currículo, né, localmente adaptado a partir da BNCC, né? Mesmo porque a BNCC é de difícil decifração. Eu preferiria algo como um PCN reformulado, repensado, né? Mas aquela proposta, eu preferia. Mas não foi essa a opção. Né? Então, não estou nem colocando a culpa ou a responsabilidade nos autores e autoras do BNCC Educação Física. Eles tiveram que submeter essa estrutura, né? que inclusive não faz nem muito sentido para a educação física, como foi proposto lá. Talvez faça para a língua portuguesa, matemática e tal. Né? É um exercício interessante que eu sugiro, não ler só o BNCC de Educação Física, ler, por exemplo, de língua portuguesa ou de matemática. Né? Você entender como que a lógica da BNCC veste bem aquelas disciplinas, desde que você concorde com aquela perspectiva, né? Com aquela lógica, né? E competências e tudo mais, né? Que tem lá suas outras finalidades, né? De política educacional, que é de exercer uma avaliação quantificável, né? Poder quantificar as aprendizagens para distribuir recursos e, eventualmente, terceirizar escolas, né? E o fogo amigo, Diego, é o seguinte: tensionar as abordagens é uma coisa boa, né? No sentido de confrontá-las, né? O conflito de interpretações, como diz Paul Ricoeur. Isso é um exercício, inclusive, obrigatório para os acadêmicos, né? Desde que não fiquem olhando para trás, né? Porque, veja, essas abordagens, esses livros, que eu disse são clássicos, já têm 30 anos, né? Então, não estou me referindo a tensionar, eu estou me referindo àquela mesquinharia, né? De querer ocupar os espaços do mercado, de não querer concorrência, de tentar, né, desqualificar os seus supostos adversários, né, acadêmicos ou ideológicos, e, inclusive, transferindo para o plano pessoal, né, inclusive infringindo a ética acadêmica. Né. Eu queria relatar aqui rapidamente uma conversa que eu tive com um colega, um amigo que é de outra área, né, da chamada biodinâmica, de uma determinada sub-área, isso há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, ele falou assim: olha, o nosso grupo é pequeno, a nossa área é pequena, nós nos reunimos e combinamos o seguinte, estou falando aqui do âmbito acadêmico universitário, tá? Especialmente universidades públicas, que tem pós-graduação. Nós nos reunimos e definimos o seguinte: ninguém reprova artigo de ninguém. Dá sugestão para melhorar. Por quê? Com isso você publica mais, aumenta seus índices de produtividade e consegue mais verba da CAPES. Né? E na área pedagógica, a gente fica um dando tiro no outro. Né? Um reprovando o artigo do outro, procurando pelo em ovo. Né? Isso mudou muito, melhorou muito, eu acho. Né? Isso foi pior há um tempo atrás, mas ainda persiste um pouco. Né? Aí é o seguinte: se o barco afundar, estamos todos juntos, viu? Morremos todos afogados. Já está acontecendo isso na pós-graduação, estrito senso. A área pedagógica está, ó. Tanto que, como eu disse, se você for nos programas de educação, talvez tenha maior volume de produção da educação escolar e volume de melhor qualidade, inclusive.
porque vários programas de educação abriram as portas, né, de modo sincero, interessado para a educação física escolar, inclusive na Unesp do Presidente Prudente, que me acolheu, né, após eu ter sido, digamos assim, saído, né, eu ter sido saído do sistema de pós-graduação da educação física. Tá certo, professor. Obrigado por ter respondido as questões. O Guilherme, ele pergunta, professor Beth, qual a relação que o senhor vê entre a educação física como linguagem e a educação estética? O professor Melk, ele pergunta, professor, a educação física está sempre buscando uma identidade? Já tem essa identidade ou ainda falta algo? E para finalizar, cadê a pergunta? A professora Natália pergunta, professor Beth, em sua visão, em quais aspectos as universidades têm deixado a desejar na formação de muitos professores de educação física? E para não esquecer aqui, Mauro, só um minutinho. O professor Alan Costa manda um abraço para a professora Luciana e para o professor Mauro Betti. Né? E eu quero aqui também agradecer a presença do professor Laércio do SEV. Se você ainda não fez aí o seu quem é quem, por favor, faça. É de grande valia. Tá certo? Professor, por favor, a resposta. Eu vou deixar... É o último bloco, Francisco? Isso. Tá, eu vou deixar a da educação estética para o final. As 3 perguntas são muito boas, mas muito difíceis e impossíveis de serem respondidas num tempo curto, né? Do Nelson, um pouquinho mais rápido, dá para responder mais fácil, porque essa discussão sobre a identidade da educação física foi algo que teve muito candente nas décadas entre meados da década de 80 e década de 90, até início desse século, né? Eu mesmo trabalhei muito esse tema. Hoje eu digo o seguinte, né? Eu abandonei essa pergunta, né? O que é educação física? Né? Eu abandonei essa pergunta, acho que a pergunta está equivocada, né? A pergunta tem que ser, o que fazem os profissionais e as profissionais da educação física? Né? É no que eles fazem, né? É no que eles problematizam, é no que eles propõem concretamente, né? É nos sentidos e valores que eles atribuem às suas práticas, em como eles avaliam as aprendizagens. Aí que a gente encontra o que é a educação física, né? O que se faz. E eu acho que o panorama desse webinário, né, mostrou o que é a educação. O que é a educação física? Assista o webinário. Isso, senhoras e senhores, isto é a educação física. Tá? Alan, um abraço, né? Alan que Costa, né? @Alan que Costa, o homem das mídias e da comunicação. Aliás, foi a única palestra, né, dele, das meninas lá de Floripa, né, Mariana, Lisandra e Fojinana agora, que falaram mais explicitamente de comunicação, né? Comunicação é outro termo, nós vamos ter que investir, né? Semiótica e comunicação, né? Senão não vamos avançar. E linguagem, né? Isso tudo, quem é que articula isso tudo? É a semiótica. Tá? A formação, olha, muito difícil, porque assim, nós temos um sistema de ensino superior muito grande, mas 80% centrado em universidades privadas, que por sua vez estão cada vez mais organizadas em grandes conglomerados, né? Administrados segundo uma lógica empresarial, onde o que interessa é o lucro, né? É o aspecto financeiro e não a qualidade pedagógica. Estão apostando muito no EAD, né? Vamos ver o que acontece agora aqui pós-pandemia, né? EAD pode ser uma faca de 2 gumes, né? Pode ser muito bom, pode ser também um desastre, né? Não tem que falar muito sobre isso, né? E eu acho que, assim,
Eu anotei aqui, esqueci quem que falou isso aqui no final da palestra da Luciana. Alguém disse assim: o melhor. Era uma professora ou estudante, falou assim: o melhor curso de educação física que eu já vi, né? As palestras do webinário. Ó, isso já diz alguma coisa, né? Não digo que tudo isso, tudo que foi tratado aqui, tem que estar no curso de licenciatura. Nós temos aqui pesquisadores e pesquisadoras de vanguarda, né? O que muita gente falou aqui e está pesquisando, às vezes não chegou nem nos livros, né? Então não chegou lá no currículo também, não chegou na sala de aula das faculdades, né? Tamanho foi o nível de algumas palestras aqui, né? Inclusive de vários dos meus orientandos e orientandas, como mostrou a Luciana aí, né? Aliás, Luiz Alberto Lorenzetto, que também foi professor Luciana, me disse certa vez que é a maior alegria que pode ter um professor é ver os seus pupilos o superarem, né? Então eu fico muito satisfeito em ver os meus orientandos e orientandas avançaram, né? Agora, esse conhecimento tem que chegar lá na sala de aula das universidades, né? E principalmente das faculdades privadas. E quando a gente vê o sistema de avaliação do MEC, como é feita a avaliação, né, das universidades privadas, por exemplo, a USP, Unesp e Unicamp não entra nisso, né, entra em outro sistema, mas as privadas são avaliadas pelo sistema lá do MEC, né? E quando eu vejo o processo e o resultado, eu começo a duvidar da qualidade desse processo avaliativo. Né? Então depende basicamente do quê? De política pública, ou seja, nós precisamos ter um Ministério da Educação que realmente bote o dedo na ferida, que tenha coragem de botar o dedo na ferida. Não se preocupe só em aumentar o número de vagas. Tá? Senão não adianta. Nós aqui estamos botando gotinhas num oceano e o oceano, o seu nível não sobe. Né? E a educação estética, tudo a ver, Guilherme. Eu queria, se fosse possível, retomar um slide aqui, que acho que eu complemento o que eu inclusive esqueci de falar e respondo a questão da educação estética. Veja, Guilherme, que eu falei muito aqui de música, né, de José Miguel Wisnik, de pintura, né, de Portinari. E eu quero retomar isso daqui, né? Para apreciar a beleza dessa pintura abstrata, é preciso ter educação estética, né? É preciso aprender a olhar. E do ponto de vista da criação, né? A criação é um mistério. A ciência tenta explicar a criação, por exemplo, pelo conceito de insight na psicologia, ou de abdução na semiótica, né? Mas a criação segue sendo um mistério, né? O modo como os professores criam tem muito a ver com a arte, né? Os professores e professoras são também artistas. Veja, eles produzem isso aqui é uma amálgama, né? Quanto maior o nosso repertório didático, pedagógico, cultural, né? Inclusive cultural, de cultura ampla, né? O professor tem que conhecer sobre pintura, sobre teatro, sobre literatura, né? Quanto mais repertório ele tem, mais rico fica este amálgama, né? Que é muito difícil você decodificar isso como uma lógica, né, de fracionamento ou de racionalização linear. Né? Os professores e artistas recorrem a esse amálgama, né, que vem dos conhecimentos, dos saberes, da sua própria vida, né, da sua relação com o mundo, para responder às suas demandas. Né? Isso tudo é linguagem. Né? Um gesto é linguagem. Uma pintura é linguagem. Né? Uma coreografia de dança é linguagem. Um drible no futebol é linguagem.
uma roda de capoeira é a linguagem. Então, eu queria finalizar com essa pergunta, foi muito oportuna, né? Muito feliz, né? Porque nós não vamos conseguir racionalizar e explicar tudo, nem pela ciência, nem pela filosofia, né? Felizmente, vai restar o mistério da criação. E aqui, já aproveitando que eu estou aqui, eu quero retomar aquele slide lá do pôr do sol em Ibitinga, né? Bom, domingo, 6h25, 607 pessoas aqui assistindo, muito obrigado, é uma honra, né? É uma honra. É uma situação que realmente me emociona, nunca vivi isso, eu acho, né? Em 43 anos de educação física. Retomando isso, né, domingo, 6h30, agora o que nós vamos fazer com isso tudo, né? Todas essas informações, todas essas reflexões. Vamos fazer o seguinte hoje, né? E amanhã, que é domingão, né? E segunda-feira, que é feriado. Vamos sentar no banco da praça, né? Admirar o pôr do sol, a natureza, a revoada dos pássaros, e deixar as ideias sedimentarem. Nós temos esse mecanismo cognitivo na nossa mente, né? A gente pensa que não está pensando nisso, mas as minhoquinhas estão se mexendo lá na nossa mente, né? De modo que quando você retornar, né, ao seu... retornar para a sua escola, para os seus alunos e alunas, para a sua vida de trabalho, você não vai ser mais o mesmo, né? Você vai buscar maior fundamentação e maior coerência e, por consequência, maior qualidade pedagógica e, por consequência, melhor e maior aprendizagem para os alunos e alunas, que é o que interessa, né? O que nos interessa é que há crianças e jovens para os quais nós podemos contribuir na sua formação e no seu desenvolvimento, de acordo com os sentidos e valores que acreditamos sejam bons para o bem comum, para todos, né? Para uma sociedade democrática, republicana, que respeite a diversidade. Mauro, muito obrigado por explanar seus pensamentos, né, suas reflexões, por responder aos professores de todo o Brasil e por esse fechamento excelente aí, e não tenho palavras de tanto agradecimento. Quero agradecer imensamente aí a honra que eu tenho, o privilégio que eu tenho de poder ser seu amigo. E quero deixar aqui, se você quiser acrescentar uma palavra final ao webinar, eu agradeço. Eu novamente, parabenizar, né, dizer, Francisco, olha, é algo, como eu disse, que eu nunca vi acontecer, né, do modo como está acontecendo, né? E eu espero que esse seu exemplo, tão importante quanto o tempo segundo, é que ele se multiplique, né? E que ele se multiplique com o apoio de instituições, né? Especialmente as universidades, né? Ou pelo menos pessoas, né? Que estão lá. Porque o Laércio, né? Meu querido Laércio, nosso amigo, sempre diz: as pessoas é que interessam, né? As pessoas estão nas instituições. Não é? A despeito de todas as limitações, veja, se você fez isso praticamente sozinho, eu sei que você teve apoio na retaguarda também, né? Muitos professores e professoras aí em outras instituições poderão também propor e fazer, né? E agora vamos fazer junto, vamos pedir ajuda, né? Vamos pedir ajuda. Fazer isso em 1, 2, 3 é muito difícil. Agora, acho que agora a gente tem a experiência já, né? A experiência já está dada, né? Vamos caminhar na estrada, né? Vamos continuar viajando por essa estrada, né? Tão bonita, né? Essa estrada tão bonita. Muito obrigado, Mauro. E assim nós vamos encerrando o primeiro webinário Chão da Quadra. Eu quero agradecer imensamente a todos e a todas as palestrantes que aqui passaram,
a todos os professores e professoras espalhados por esse Brasil. Quero agradecer imensamente aos nossos parceiros, aos nossos apoiadores. Quero